Boa tarde, meu nome é Nádia, eu sou educadora aqui da Prepara Cursos de Vila Velha e hoje eu vim ensinar vocês algumas funções básicas do Excel. Segue o vídeo. Então, primeiramente eu vou falar na teoria como funciona as funções básicas do Excel. Muita gente acha que uma fórmula e uma função são exatamente a mesma coisa no Excel, mas não são. Uma fórmula, ela é executada quando utilizamos operadores matemáticos, e já uma função, ela é um tipo de fórmula, porém ela já vem pré-definida com o objetivo de realizar cálculos específicos. E uma das vantagens de usar essa função é que nós podemos economizar bastante do nosso tempo, porque as funções estão prontas, é só a gente editar. Para uma função ser executada corretamente, os argumentos devem estar sempre entre parênteses e eles devem ser separados por 2 pontos ou por ponto e vírgula. Ele é separado por 2 pontos quando ele equivale ao intervalo de um número a outro. Vamos supor, como a gente botou no exemplo, de B2 a D2, ou seja, é do intervalo de B2 a D2. Inclui vários outros números dentro deste intervalo. E é usado o ponto e vírgula quando ele quer somente os valores individuais. Vamos supor, B2, ponto e vírgula, D2. Significa que ele vai tirar a média entre B2 e D2. Só esses valores individuais. Caso tenha mais de um argumento, você deverá separar cada um deles com uma vírgula, como a gente fez no exemplo abaixo. Como vocês podem ver, entre parênteses está o intervalo C6 e C14, que está sendo separado por uma vírgula, do intervalo C19 C23, que está sendo separado pelo C28, ou seja, a gente tem 3 argumentos entre parênteses, sendo 2 intervalos e uma célula individual. Uma função ela deve ser iniciada com o sinal de igual. Logo após, a gente coloca o nome da função que a gente vai utilizar. Pode ser função soma, mínimo, máximo, média, maior, menor, entre outras. E, por último, a gente coloca os argumentos entre parênteses, como vocês podem ver. Nesse exemplo, a gente utilizou o 2 pontos, porque é o intervalo. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona tudo certinho na prática. Então, galera, eu trouxe uma tabela que ela já está praticamente pronta para facilitar para a gente, porque se eu fosse realizar uma tabela totalmente do início, iria custar muito do nosso tempo. Então, como eu expliquei nos slides, primeiramente, né, essa tabela é uma tabela de controle de notas trimestrais de matemática. Nela, a gente vai realizar a soma, a média, o máximo e o mínimo da nota de aluno por aluno. Primeiramente, a gente vai colocar o igual, como eu disse, a soma, a função, ela tem que iniciar com igual. A gente coloca o S de soma, né? Ou escreve por extenso também. Dá 2 cliques sobre a função que a gente escolheu. E agora nós vamos selecionar as células que a gente deseja somar. Como vocês podem ver, eles usaram B3, 2 pontos, D3, que no caso é quando é o intervalo de células. Depois disso, a gente só vai realizar o fechamento do parênteses, e a gente clica no Enter, que automaticamente ele vai somar o valor da célula. E aí, o que a gente faz? Para a gente não ter que somar valor por valor de aluno por aluno, o Excel ele permite que a gente consiga aplicar a mesma função em várias células de uma vez só. É só a gente selecionar a célula que foi usada a função da soma, no caso vai ser a célula E3, se eu não me engano, E3, isso mesmo. Como vocês podem ver, tem um quadradinho verde no cantinho da célula. A gente coloca o nosso mouse sobre ele, que automaticamente vai aparecer um maisinho, e a gente segura e arrasta até a E12, a célula E12, que automaticamente ele vai usar a mesma função para todas as células. E aí vamos lá. Com a média, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente bota igual. O M de média, se vocês quiserem, vocês podem localizar ela aqui. Como vocês estão vendo, a função média está aqui no final. 2 cliques sobre ela. Aí agora a gente vai selecionar quais são as notas, no caso, e o nome do aluno. No caso, a gente vai selecionar as células que a gente deseja fazer. Que no caso aqui a gente está fazendo com o Alexandre Mota, que no caso é um nome fictício. A gente fecha o parênteses novamente e dá um Enter. Ele disse que a média das notas desse aluno foram 7. Para a gente não ter que realizar uma a uma, eu vou realmente não, né? Novamente puxar para poder realizar os cálculos sozinho.
Deu vários números quebrados, mas não tem problema, é normal. Para realizar o máximo, a gente vai fazer o quê? Vai colocar igual, máximo, isso. Máximo, selecionar novamente as células que a gente deseja tirar o máximo, fechar o parênteses e automaticamente ele disse que a nota máxima do Alexandre Mota foi 10. E a gente vai fazer a mesma coisa, só vai puxar para baixo para ele calcular no automático. Com o mínimo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Lembrando que a gente tem que usar os acentos certinhos, porque senão ele não vai localizar a função correta, tá, gente? Em 2 cliques. E aí a gente vai fechar o parênteses novamente. Aí, como eu disse, a gente pode puxar para baixo, que automaticamente ele já calculou pra gente todas as notas dos alunos. E agora eu vou ensinar vocês as funções básicas mesmo do Excel, que no caso é a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Então, vamos lá. Na soma, ali ele me fala que ele quer somar M2 mais P2. A gente vai vir aqui e vai colocar o igual, só o igual, e vai colocar a célula que a gente deseja. Ó, M2, automaticamente ele já seleciona, mais P2, que no caso foi o que ele pediu pra gente. A gente não precisa colocar entre parênteses quando a gente for fazer essas somas básicas. Mas se vocês preferirem, nessa função aí, a gente pode utilizar a tecla da autossoma de soma também. A gente clica no Enter, que automaticamente ele já calculou, que no caso o M2, 17, mais o P2, que no caso foi o 100. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a subtração. A gente vai colocar o igual, N2, que ele pede pra gente, menos M2. E o Enter, que automaticamente também ele já calculou pra gente. Agora a gente vai pra divisão. Ele quer o O2 menos não, né? Dividido pelo M2. A gente dá um Enter, deu número quebrado, mas é normal. A gente vai igual agora para multiplicação, P2, sinalzinho da multiplicação, nosso asterisco, vezes N2. E o Enter. Aí, como vocês podem ver, ele calculou automaticamente. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Curtam e compartilham. Beijos!